Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e transmitido neste exato momento para o mundo inteiro pelo link tvrba.com.br ao vivo. Eu falo todo domingo, mas eu gosto de falar isso. Nós temos telespectadores no mundo inteiro, agora até na Nova Zelândia. Então, muitos espectadores do mundo todo, quando o programa termina, chegam WhatsApps. E outra coisa, Luanda. Essa semana nós acrescentamos um espectador em Luanda, na África. Bem, o programa de hoje, como sempre, tem o apoio da Macedo Hospitalar, do Shopping da Saúde, do Super Hospital Oncológico Sion, e da Neurogênesis, que cuida de tudo que se fala de neurologia na nossa região. E a convidada de hoje é a doutora Massami Iida. Massami Iida. O nome dela deve estar escrito aí na tela e você vai saber. Tá? A Massami Iida é uma psiquiatra, tá? Formada pela UEPA, que fez residência no Hospital de Clínicas aqui no Pará, que é a nossa referência em psiquiatria, que trabalha no serviço público e também no serviço privado. A nossa convidada vai falar da psiquiatria neste momento de pandemia no mundo. Vai nos falar o que aumentou, o que diminuiu, como conviver com esse tipo louco de morte sem velório, tudo isso neste programa. Então, bem-vinda, doutora Massami Iida. Mas, Massami, como tu és muito mais nova, eu vou te chamar de Massami. Então, Massami, eu tenho 40 anos de médica, por isso. Massami, existe um certo preconceito até hoje sobre psiquiatra, sobre o termo psiquiatra, né? Quando eu era aluno de medicina, a gente imaginava que o paciente que tinha um distúrbio psiquiátrico, ele tinha um distúrbio de pensamento, porque naquela época ninguém sabia de todas as interações químicas que levam ao estado de humor para bom ou para mal. Então ficou ainda aquele resquício na minha cabeça de preconceito. Essa semana eu mandei uma paciente para o psiquiatra que não tinha nenhum sintoma, que tinha vários sintomas, na realidade não tinha nenhum, porque de repente ela me disse, quando eu soube que o senhor ia me receber, passou tudo, passou a dor no peito, o mal-estar, a tonteira, o vômito, a náusea, tudo que passou. Eu disse, então você está precisando de um profissional especificamente da área. Tá? Não adianta nós, outros médicos, nos metermos nessa área, porque os medicamentos são muito específicos, os momentos são muito específicos. Então, por causa disso, por causa da pandemia, de tudo isso que está ocorrendo no mundo atual, nós te convidamos. Então, começa me falando dessa sensação de preconceito. Infelizmente, ainda existe, né? Apesar do momento que a gente vive, do número de pessoas que são acometidas por algum transtorno mental, doença mental, ser muito frequente, mas algumas pessoas ainda têm esse pensamento, eu não vou procurar um psiquiatra porque eu não sou doida, que não tem nada a ver com isso, né? Tem muitas outras alterações que justificam a procura de um profissional, no caso psiquiatra, profissional médico, além do pensamento de uma crença de pensar, eu não sou fraca, eu vou aguentar, eu sou resistente, isso vai passar. A preocupação é que, às vezes, não passa.
né? Doença não passa assim, precisa de um acompanhamento especializado, adequado, para que haja melhora do quadro e regressão. O que me preocupa é não procurar o profissional. Eu já vamos supor, Brasil é o primeiro, está em primeiro lugar de país com mais número de pessoas acometidas por transtorno de ansiedade. Quando eu falo transtorno de ansiedade, é um leque muito grande, pode ser fobia, transtorno de ansiedade generalizada, de pânico, estresse pós-traumático. Então, é um número muito grande, mas as pessoas não procuram o tratamento, o atendimento. Aí elas ficam em sofrimento. O ruim é que, além do transtorno não buscando ajuda adequada, existe o risco maior de ser acometido por outras doenças, tanto cardiológicas, por exemplo, aumento de pressão ou arritmias, não só cardiológicas, mas outras, dependência química dentro da psiquiatria também, ou depressão, e, em último caso, infelizmente, ou levar ao suicídio, que é uma perda que pode ser evitada. Isso me preocupa nas pessoas de buscar essa ajuda especializada, que o intuito é ajudar, não tem que eu falo para os meus pacientes, você não precisa estar sofrendo. E, infelizmente, as pessoas deixam o psiquiatra em último plano. Eles tentam outros profissionais de outras áreas, não está errado. Eu acho que se você não está bem, realmente você tem que buscar ajuda, a ajuda que estiver disponível. Mas eles sempre, alguns sempre evitam procurar de imediato psiquiatra. Se não é resistência do paciente, às vezes é resistência do familiar, que não apoia essa procura. E aí o paciente ele não se sente motivado para procurar um acompanhamento, um atendimento psiquiátrico ou psicológico até. Certo. Me fala uma coisa. Nesse momento de pandemia, de todo mundo meio trancado em casa, né? Na tua área, o que aconteceu? Os teus pacientes pioraram, melhoraram, ficaram como? E outra pergunta, chegou mais gente nesse período de pandemia? Porque a gente está muito preocupado com o estado de humor das pessoas, né? Todo mundo diz, olha, o marido que fica em casa fica zangado, a maior prevalência de violência com a esposa, de violência com as crianças. Isso tudo, neste momento, conta pra gente. Em relação aos pacientes que eu faço acompanhamento, né? Como eles geralmente fazem acompanhamento certinho, regular, pelo menos estavam fazendo até antes da pandemia, por incrível que pareça, no retorno dos atendimentos, eles estavam bem. Assim, eu percebi uma resiliência neles. Por incrível que pareça, eu imaginava que seria o contrário, que as crises iam exacerbar, que a procura ia ser muito mais intensa dos pacientes que já eram acometidos por algum transtorno mental ou adoecimento mental. Aumentou, sim, a procura, primeira vez, de pacientes que não tinham história de doença mental, transtorno, justamente por estar numa situação diferente, por essa pandemia. Muitas informações. No início da pandemia, a gente só tinha números, dados, não tinha um tratamento efetivo, não tinha vaga em hospitais públicos, particulares. Então, as pessoas, de forma geral, estavam em pânico e muito preocupadas com o que estava acontecendo. Como se não tivesse resposta. O que eu faço? Né? A sensação de estar perdido, muito medo, muita ansiedade, tristeza, conflitos. Teve um período que, logo no início, algumas pessoas que tinham a possibilidade de compra de alimentos faziam estoque em casa, né, com medo do que vai acontecer. Apesar de ainda existir o medo, que o medo é natural, faz parte da vida, as pessoas estão mais tranquilas, pelo menos agora, que percebem, não, diminuiu. Graças a Deus, o Brasil está em primeiro lugar em números de recuperados. A gente vê que, pelo menos eu adoecendo, tem vaga. Lógico que eu preciso me cuidar, prevenir, usar máscara, higienizar as mãos, lembrar do cuidado da distância. Então, eu percebo melhora, pelo menos parece que está diminuindo. O que me preocupa é que provavelmente ainda vão surgir casos de adoecimento mental. A questão é que, justamente pelo preconceito, a resistência de procurar o profissional da área da saúde mental, as pessoas estão guardando para ela o sofrimento e aí não estão procurando ajuda. Aparentemente,
Não, os números aumentaram, mas provavelmente é bem maior o número de pessoas que estão acometidas, que estão adoecidas e precisam de um acompanhamento. Com certeza. Me fala uma coisa. Nesse momento, o mundo mudou. Eu fico imaginando, eu tenho assim um conhecido na família que morreu e teve o velório todo, mas na hora lá do enterro não foi ninguém, um religioso, né? Era católico, não foi o padre lá encomendar o morto. E até hoje, isso criou um problema. Essa história tem uns 3 anos e até hoje, de vez em quando o pessoal lembra, olha, tem que levar um padre lá no cemitério porque não foi encaminhado, aquela coisa toda. E como é que as pessoas estão reagindo a esse tipo de morte que não tem velório, que não tem despedida, que não tem o padre, que não tem ninguém, e que depois vai ser essa sensação de luto, de perda, esse absurdo que a gente nunca esperou que fosse acontecer. Como é que está? Como é que está? Eu estou falando isso porque isso vai para a tua área, o luto, a situação. Como é que as pessoas estão encarando tudo isso, hein? É preocupante, porque, assim, o luto por si só, a morte por si só, já é dolorosa. Já é um processo que exige muito da pessoa, que perdeu, que tem proximidade, que perdeu um ente querido, um amigo conhecido. Então, já é doloroso o luto. Ainda mais um luto que não pode ser vivenciado com seu ritual que acontecia antigamente, da família estar reunida, de poder ver o ente querido que faleceu, de ter o tempo necessário, de ter a quantidade dos outros familiares, amigos, da forma que é velada. Então, mudou. Facilita, infelizmente, a evolução para um luto complicado. Ou seja, teoricamente, tem um tempo para a pessoa superar o luto. Né? O adulto, 12 meses, a criança, 6 meses. Só que não é assim. Não é uma regra fixa. Depende muito da relação que a pessoa tinha com o ente querido que faleceu. Às vezes, pode durar mais de um ano. Por exemplo, eu acompanho uma mãe que perdeu um filho, que é algo totalmente inusitado de pensar, nossa, perder um filho é contra a lei da natureza, né? Pela cronologia. E aí ela está 3 anos em sofrimento. Pode sim, não existe um tempo determinado. Ou não sei quando, 5 anos, ou casais que estavam 40 anos em união e falece um. A dor é proporcional ao apego que a pessoa tinha ao ser amado. Então, pior ainda se ele não pode homenagear aquele ente querido como ele gostaria. Por isso desse pensamento, poxa, a gente não conseguiu ou não deu para ver um padre, para fazer aquela última homenagem, para se despedir de forma que a pessoa se sinta realmente tranquila. Realmente é uma possibilidade de complicação, de evolução. Por isso que eu digo, pode ser que provavelmente daqui a um tempo surjam mais casos de adoecimento mental, por exemplo, por esse fator, um dos fatores. Uhum. Me fala uma coisa. E o medo que aconteceu das pessoas de saírem de casa? No caso, teve muita gente que morreu do coração de infarto, que teve um derrame, porque teve medo de ir no hospital e se contaminar. Isso aconteceu muito, foi muito descrito? As pessoas comentam muito? Infelizmente, sim. Logo no início da pandemia, não só aqui no Pará, mas também fora, estava tudo muito incerto em relação ao que era o coronavírus, como iria evoluir, o grupo de risco. Então, as pessoas pensavam, nossa, se eu sair, eu vou pegar esse vírus. E aí, se eu pegar, era mais pensamento catastrófico, negativo, pelo momento que a gente estava vivendo. Eu vou morrer. Então, vou ficar em casa. É como se fosse ficar em casa, fique em casa, né? Todo mundo fique em casa, se proteja, tudo bem. Mas não é para levar ao pé da letra isso, tem que avaliar. Tem situações que realmente eu preciso sair. Se eu estou infartando, eu preciso buscar uma ajuda médica. Uhum. Na dúvida, ligar para um médico de confiança que faça o seu acompanhamento ou ligar para o serviço de saúde para buscar essa informação.
Mas, infelizmente, isso aconteceu. Certo. Como o tempo passa voando, o nosso primeiro bloco acabou. Então, logo, logo nós vamos voltar, porque eu quero que você fale para mim como vai ser depois. Se vai existir a história da quarta onda, tudo isso, tá? A gente volta já já. Só um instantinho, pessoal. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, devido à intensa solicitação, o Instituto de Cardiologia criou um serviço de eletrocardiograma domiciliar. Você liga para este número aqui e uma equipe altamente qualificada vai na sua casa com todo o sistema de proteção por causa da situação do coronavírus e fará um eletrocardiograma com laudo em tempo real. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos com essa conversa maravilhosa com uma psiquiatra. Fazia muito tempo que nós não conversávamos com uma psiquiatra. Doutora Masami Iida. Não vou mais esquecer. Masami Iida. Masami, me fala uma coisa. Como se faz para prevenir doença psiquiátrica? Como a gente faz para ficar num bom estado mental? Antes de nós entrarmos no ar, eu te contei que eu estava num congresso na China e um americano falou que devia colocar estatina na caixa d'água das cidades por causa do colesterol, e isso era discutível. E um japonês falou, lá no Japão nós estávamos pensando em colocar fluoxetina, que era para diminuir o mau humor das pessoas no mundo. Então, hoje como a gente faz para prevenir doença mental? E eu queria que tu aproveitasse a oportunidade, já que a gente está em tempos de pandemia, de falar nessa história da quarta onda, em que seriam as doenças mentais chegando pós-pandemia. Explica isso para a gente. A quarta onda seria justamente uma epidemia do adoecimento mental. Ou seja, as pessoas que não tinham sintomas de adoecimento mental, desequilíbrio nas suas emoções, que levassem ao adoecimento, agora passariam a apresentar algum transtorno dentro da psiquiatria. Ou os que já apresentavam, mas estavam em remissão, sem sintomas, é como se voltasse a apresentar os sintomas, tivesse uma recaída. Em relação ao que o senhor perguntou, doutor,
da prevenção, Prevenção. super importante. Nossa, precisa não só em tempos... É que nem as pessoas se preocupam muito, que bom, em relação à prevenção de pegar o coronavírus, né? Quem não pegou, né? Usar máscara, higienização, distância. A gente também precisa prevenir o adoecimento mental. De forma geral, adotando hábitos saudáveis. Alimentação saudável, que hoje em dia é difícil para alguns, tem trabalho fora, ou não almoça em casa, o tempo é corrido, mas pensar numa alimentação, ou seja, quando eu falo até para o paciente, a alimentação é o nosso combustível. O que você está colocando para dentro de você? Qual é a qualidade? Pensar como se fosse uma gasolina, uma gasolina adulterada para o teu carro, vai dar problema. Uma hora ou outra vai ter consequências. Então, tentar ter uma alimentação equilibrada. Não rica, vamos supor, fast food, rica em açúcares, refrigerante. Então, tomar muito cuidado com o que está ingerindo. Além da alimentação saudável, um sono também, um sono reparador. Teve muitas queixas em relação à insônia com esse período de pandemia. Se a gente for observar a nossa evolução aqui, cada vez mais a gente está diminuindo o nosso tempo de sono, vai espremendo, né? Como se, peraí, eu tenho que dar conta das coisas, deixa eu compensar, tirar do sono, mas o sono é importante. Se a gente for pensar, é 1/3 do nosso quarto da vida, é dormindo. Tanto é que existe especialista médico com especialidade em medicina do sono, para ver a importância que é do descanso para a gente. O que é que influenciava essa insônia no período de pandemia? Preocupação. As pessoas estavam muito preocupadas, pensamentos recorrentes, o que é que vai acontecer? E, geralmente, pensamentos negativos, né? Engraçado que, por exemplo, em um dia, uma pessoa... Eu não conto, né? Isso eu li em livros de informações. A pessoa tem cerca de 20 mil pensamentos. Só que pensamentos de forma diversa. Não é anormal ter pensamentos negativos, faz parte até da nossa, como se fosse sobrevivência, pensar nas possibilidades negativas. Só que estava muito mais frequente nesse período de pandemia, porque vinha a preocupação, meu Deus, a economia, o meu emprego, o que é que vai ser amanhã, que a gente ainda está num período de incerteza em relação a isso, mas pensar que a gente vai passar por isso, como se fosse uma caverna do dragão, a gente não vai ficar preso, a gente vai sair dessa caverna e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ter um pensamento positivo, não é se iludir de forma pensamento bobo, positivo, não. É se motivar, onde a gente olha, o que a gente foca, se expande. Então, não ver só o lado negativo do que está acontecendo, tentar ver também o lado positivo. Por exemplo, pessoas que antigamente não faziam trabalhos sociais, elas pensavam em forma, como é que eu posso ajudar o outro? Fazer máscara, fazer doação de cesta básica, ou então estavam até divulgando em redes sociais, na mídia social, a pessoa se disponibilizando para fazer compra para grupos de risco, para idosos, como é que eu posso ajudar? Então, pensando no outro, isso é muito importante, a questão da solidariedade. A gratidão, agradecer, poxa, que bom que eu passei, muitas pessoas pegaram, graças a Deus, como eu falei, né, o Brasil tem o maior número de recuperados, e aí passaram por isso, os que não tiveram perdas familiares, né, que provavelmente ainda estão se recuperando, que é doloroso esse processo do luto, mas graças a Deus eu estou aqui, né, falar da morte... A maioria não gosta de falar da morte, né? É como se eu falar da morte, eu não vou atrair. E eu não quero isso para mim, né? Como se fosse assim. Mas é importante, porque falar da morte é falar da vida. O que é que eu estou dando prioridade? O que é que é importante? Eu estou perdendo tempo com brigas, com desentendimentos, com coisas mesquinhas. Vale a pena isso? Então, aproveitar o tempo que a gente tem, que é um presente. A relação da família em termos de falar de morte para a criança. Como é que a gente faz isso? Eu queria que tu comentasse a respeito de morte, como é que eu vou falar para a criança e o problema da internação. Se existe, como é, onde tem, aqui em Belém, você que faz parte do serviço público e também faz parte do serviço privado, você que tem consultório, que vive a psiquiatria no momento, a psiquiatria do momento, fala essas coisas para a gente. Muito importante que o senhor está perguntando em relação a como falar para a criança, não só das perdas de entes queridos, mas no momento que a gente está vivendo, da pandemia do coronavírus. Não adianta
omitir. Omitir é pior, precisa passar a realidade, não precisa passar com detalhes. Por exemplo, em relação ao falecimento de um ente querido, a criança precisa saber dessa informação. É importante para ela, porque vamos supor que seja um avô, infelizmente, ou uma mãe, ou um pai que faleceu do coronavírus, e não falar para a criança, dizer, seu pai viajou. A criança, ela tem um pensamento muito fantasioso, ela pode imaginar que, poxa, viajou por causa da minha... eu tenho alguma responsabilidade, eu tenho alguma culpa em relação a isso, ou ficar na expectativa que vai voltar. Então, sempre falar a verdade. Outra coisa que alguns adultos falam virou uma estrelinha, está lá no céu. Cuidado, porque a criança ela tem um pensamento muito concreto. Até os 5 anos, 6 anos, a criança já entende a percepção da morte, que é universal, que é irreversível. Então, sempre, independente da idade, sempre falar a verdade. Por exemplo, quando eu falei do falar que virou uma estrelinha, tem criança que pode pensar, eu quero virar uma estrelinha também, eu vou me matar. Então, é muito preocupante informar, não precisa detalhar, morreu assim, dessa forma. Não, mas falar a verdade, a criança vai se sentir acolhida, até porque a morte faz parte da vida, é algo natural. Puxa, essa informação foi fantástica que você deu. Nunca tinha pensado nisso. Fantástico, fantástico, muito bom. Mas, amigo, estamos acabando. Mas eu queria que tu falasses 1 minuto na internação e o outro minuto é para tuas considerações finais, que nós estamos no fim mesmo. Tá, ok. Em relação à internação psiquiátrica, sempre vai ser a última opção. Tenta-se controlar em casa, de alguma forma, a medicação, mas aí quando vê, não tem condições de ficar em casa. Por exemplo, ideação suicida, tentativa de suicídio. Às vezes a família não tem estrutura suficiente para dar conta. E aí uma equipe, o psiquiatra, o psicólogo, o fisioterapeuta ou o educador físico, precisa de uma equipe que eu vou ter em um hospital, por exemplo, o Hospital das Clínicas Parviana, emergência psiquiátrica, para poder acolher, tanto aconselhar o paciente, como aconselhar a família. Até porque, num momento desse, a família está muito fragilizada. E tendo o apoio de uma equipe, ela vai se sentir mais acolhida. Até em um paciente psiquiátrico, vamos supor, que está adoecido, no caso, a família também tem uma chance maior de adoecimento. Então, buscar ajuda realmente quando é necessário, e que bom que existe essa ajuda. Paciente agitado, agressivo, que é difícil controlar em casa, o paciente, infelizmente, em surto psicótico por uso de drogas, que é muito comum. Em falar em uso de drogas, né, nesse período de pandemia, aumentou muito o consumo de bebida alcoólica em casa, né? As pessoas tentavam compensar, de alguma forma, o sofrimento ou aliviar, mas é uma preocupação, porque, por exemplo, a venda aumentou em 40%. O que está acontecendo? Né? E aí facilita o abuso, a dependência, então tomar muito cuidado em relação a isso. É isso. O nosso tempo acabou praticamente, então eu queria que tu fizesse suas considerações finais e toda vez a gente dedica o programa para alguém que é importante para a gente, para o convidado, seja familiar, seja da ciência, seja do trabalho. Então, suas considerações finais e você pode dedicar o programa a teu critério. Ok. Para vocês, né, telespectadores, que estão ainda apreensivos, em sofrimento, tensos, preocupados, calma, vai passar. Mas se você está sentindo que está difícil aguentar esse sofrimento, que os sintomas estão muito intensos, procure ajuda. Quando eu falo, é importante ter um psiquiatra a partir do momento que tem um adoecimento. Mas, independente disso, procure ajuda de quem quer que seja. Converse com seus amigos, relate o que você está sentindo. Tenha autocompaixão. Trate você como se fosse seu melhor amigo. Cuide de você. Busque ajuda. Não precisa sofrer. Procure ajuda de um profissional, se for o caso, psicólogo, psiquiatra, padre, pastor, seja o que for, que a tua espiritualidade também te ajude, te dê força, te fortaleça.
mas não sofra sozinho, divida essa dor. A gente vive em sociedade, somos seres sociáveis, a gente precisa do outro, a gente não dá conta sozinho, não somos autossuficientes. Então, que eu oriento, busque ajuda se você está em sofrimento e aguente firme, que essa onda vai passar e a gente, se Deus quiser, vai sair bem. O que eu ofereço para todo mundo que está assistindo, porque é super importante ter essas informações. É uma educação, é um complemento, conhecimento. Então, para todos vocês que estão assistindo, que ficaram com a gente aqui até o final, olha, dedico a vocês. Parabéns, viu? Super obrigado, Mazami. Super obrigado mesmo. Você foi ótimo. Vou te colocar na lista dos que vão voltar em breve, porque essa conversa precisa continuar. Eu esqueci de conversar e você falou do aumento de consumo de álcool. A gente volta para conversar isso daqui a umas semanas, tá bom? Super obrigado, mas obrigado mesmo. E, pessoal, nosso tempo estourou de verdade. Então, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Um abraço para todos, um abraço, meus amigos. Tchau. Obrigada. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.